aí a nossa primeira aula do módulo 3 e nós vamos hoje falar sobre a lista de número 1 desse módulo, né? Para começar, a gente precisa fazer o seguinte, olha, eu preciso compartilhar a tela com vocês, né? Só um minutinho. Pronto, acho que eu estou compartilhando a tela com vocês e vocês devem estar vendo aí a tela do Moodle, né? Eu acho que é a tela assim. A primeira semana do módulo 3 é a semana 11 e nos textos da semana 11 tem essas duas aulas aqui, ó, a aula de número 25 e número 26. Na aula de número 25, a gente fala sobre aproximações, que é a ideia de sequências, né? E uma das aproximações mais famosas de todos os tempos é a aproximação do número π, usando essa ideia, né? Você vai calcular aqui o perímetro de um disco, fazendo aproximações por polígonos aqui. Aí você calcula, etc. Tem o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo e assim por diante. E aí então você vai falar depois de sequências em geral. Outra sequência famosa, a sequência de Fibonacci, né? Em que o seguinte é a soma dos dois anteriores, né? E aí você vai construindo sequências desse jeito, fala sobre a razão áurea que vai aparecer aqui, e no final fala sobre sequência em geral. É uma coisa assim, né? Uma coisa que você vai falar do primeiro termo, do segundo, do terceiro, etc. Sempre tendo em vista aproximações, e você quer saber como é que isso aqui se comporta no infinito. Então tem sequências que não convergem, como essa daqui, e sequências que convergem, como essa outra daqui. Aí esse assunto é bastante longo, vocês precisam estudar isso daí. E aí vamos passar para a aula 26. Na aula 26, a gente vai falar do seguinte, de soma dos termos de uma sequência. Isso aqui são as séries. E essas somas finitas que estão aqui são chamadas somas parciais da série. E o que a gente quer é somar isso para um número cada vez maior de termos, né? A interpretação geométrica é essa daqui, olha, né? Essa soma significa uma área abaixo do gráfico dessa sequência, né? E aí tem vários exemplos de sequências, né, que convergem, sequências que não. Tem outras estimativas como essa daqui, dessa série. E no final o que a gente quer é o seguinte, é fazer uma analogia. Ora, já que essas sequências daqui, olha, né, essas somas parciais representam essas áreas, se a gente calcular o limite disso daqui com n tendendo a infinito, a gente vai ter uma integral imprópria, né? Exatamente como aquela que a gente fazia na transformada de Laplace. Então, o análogo dessas integrais impróprias, agora são essas aqui, ó. Você soma isso daqui e depois passa um limite com n tendendo a infinito e fala de uma série. Essas são as séries numéricas. É uma forma de você somar infinitos termos usando a ideia de limite, ok? Bom, então isso daí está feito na semana 11 e na semana 12, na semana 12 a gente vai fazer o seguinte, a gente vai olhar os textos aqui da semana 12, os textos são esses aqui, ó. São a aula 27 e a aula 28. Na aula 27, a gente usa a ideia de séries para falar de séries de potência. E aqui tem uma motivação interessante. É o primeiro exemplo de uma equação diferencial em que os coeficientes não são constantes. Para essa equação, aquela ideia que a gente estava fazendo de solução fundamental, etc., não funciona. E a ideia é tentar a solução polinomial assim, né? Aí a gente vê que essa solução polinomial só funciona se você de fato tiver uma soma infinita desses termos. E aí então vocês vão olhar como é que essas somas infinitas funcionam. Isso aqui é chamado então uma série de potências, porque tem as potências aí que vocês estão vendo do lado daí, tá bom?
Então isso aqui também vocês precisam estudar, fazer a brincadeira toda. Hoje o que nós vamos fazer é isso daqui, ó. É olhar na semana 12, a aula 28. E por que a gente vai olhar essa aula 28? Porque a lista está toda voltada para essa aula daqui. Tá ok? Então é isso que a gente vai fazer hoje. Nós vamos dar uma olhadinha nessa aula, aula de número 28, e a gente vai falar de fórmula de Taylor, que é o assunto da lista dessa semana. Tá bom? Então, a fórmula de Taylor começa com uma observação muito simples, que é chamado Teorema de Rowley. Vocês já viram isso no cálculo 1? É um teorema bem interessante, né? Que diz o seguinte: suponha que a função seja contínua no fechado. Toda função contínua tem sempre máximo e mínimo, e ela não precisa ser derivável para isso. Basta que seja contínua para que ele tenha máximo e mínimo. Agora, se além disso ela é derivável, né, no aberto aqui, e o ponto de máximo lá se anula, o ponto de máximo está no interior do intervalo, então a derivada se anula. E aí existe um ponto C no intervalo, onde a derivada se anula. Certo? Não precisa ser o ponto de máximo, pode ser também um ponto de mínimo, mas a conclusão é sempre essa, né? É que se ela for contínua, derivável no aberto com g de A igual a g de B, então tem um ponto C no intervalo em que a derivada se anula. Vou pedir desculpas a vocês de novo aí, tem um som muito forte atrás, tem uma reforma aqui perto, mas a gente tem que dar aula, então paciência, a gente vai continuar a aula mesmo assim. Bom, qual é a justificativa para esse teorema? A justificativa é o seguinte: uma função definida no fechado que seja contínua tem máximo e tem mínimo, mas o máximo e o mínimo não precisa estar no interior do intervalo. Por exemplo, aqui nessa função, olha, na função t, né, do intervalo menos 1 e 1, se você fizer o gráfico, o mínimo está de cá, o máximo está de cá, e não existe ponto onde a derivada se anula, né? A derivada dessa função é sempre 1, ela não se anula nunca. Então, poxa, o fato de ter máximo e mínimo não significa que a derivada se anula. Só se anula quando for um ponto interior ao intervalo. Por exemplo, se eu considerar t ao quadrado e fazer o gráfico, como é que vai ficar? O ponto de mínimo é um ponto interior do intervalo. E um ponto interior de mínimo, então a derivada se anula aqui. Mas já o máximo, por exemplo, é assumido nos extremos e aqui a derivada não se anula, né? Então tem que ter um cuidado aí. Como é que a gente demonstra o teorema de Rowley? A gente faz o seguinte, ó, né? O teorema vai querer mostrar que nas condições do teorema, ou o máximo ou o mínimo é um ponto interior. E, portanto, a derivada se anula lá. De fato, né? Se tanto o máximo quanto o mínimo for nos extremos, ora, a função está sempre, né, entre o máximo e o mínimo, e como g de A é igual a g de B, né, olha, a função está sempre o máximo e o mínimo. O mínimo está aqui, o máximo está aqui. Então, a função é constante. A função é constante. Aí, então, se ela é constante, a derivada se anula em algum ponto que está lá. Se ou o máximo ou o mínimo não estiver nos extremos, por exemplo, nesse caso, o mínimo está nos extremos, mas o máximo não. Então, tem um ponto interior onde a derivada se anula. Se for o contrário, né, se fosse uma função aqui para baixo, o máximo nos extremos e o mínimo aqui no meio, também no mínimo seria zero. Então, o teorema é bem simples e diz o seguinte, né, nessas condições, ou o máximo ou o mínimo estão no interior, e aí a derivada lá se anula. Tá certo? Essa aqui é a ideia do teorema de Rowley, né? Do ponto de vista da cinemática, né, tem uma interpretação bem curiosa desse teorema. Suponha que eu tenha, se o g de t seja a posição do móvel, de um móvel. Tá certo? Ok. E aí então o móvel está lá
tendo um intervalo entre A e B. Essa condição significa que a posição inicial é igual à posição final, tá certo? Ok. Aí você pergunta o seguinte, bom, o que pode acontecer nesse caso? O que pode acontecer é o seguinte, o móvel ficou parado o tempo todo, né? E aí a velocidade dele é zero em todos os pontos interiores. É esse exemplo que está ilustrado aqui, né? Em que a velocidade, ele não saiu do lugar e ficou assim. Agora, se não, o que pode acontecer é o seguinte, se ele saiu, como G de A é igual a G de B, ele tem que ter voltado, né? E para voltar, ele precisa parar antes de voltar. E quando ele para, a velocidade se anula. Uau! Então está aí né, esse ponto daqui é uma interpretação geométrica interessante, né? Para ele voltar aqui, né? Ele estava indo, aqui ele parou, né? E voltou para a posição inicial, né? Aqui ele parou duas vezes, né? Ele saiu, parou, voltou para a posição inicial, foi para o outro lado e voltou de novo, né? Ok? Então essa é uma ideia boa. O ponto importante nesse teorema é que ele é extremamente simples de ser entendido, né? Um teorema assim. E, no entanto, a gente vai ver, tem consequências bem graves, bem importantes, coisas que a gente vai comentar adiante. Uma primeira generalização desse teorema está nessa, retirar essa hipótese de que G de A é igual a G de B. Então, o que acontece? O que você pode dizer sobre a velocidade de um móvel que não voltou para a posição inicial? Pode ser dito alguma coisa, se você pensar na velocidade média do móvel. Essa velocidade média é interessante porque é o seguinte, olha, a velocidade instantânea, que é essa daqui, né, ela não pode ficar sempre abaixo da velocidade média. Por quê? Porque se a velocidade instantânea estiver sempre abaixo da velocidade média, a velocidade média não é a velocidade média, né? Ela tem que estar abaixo. Da mesma forma, ela não pode estar acima da velocidade média. Então, de duas uma, ou ela é igual à velocidade média o tempo todo, a velocidade constante, ou então ela tem que estar abaixo e acima da velocidade média. Mas para estar abaixo e estar acima, ela tem que ter passado pela velocidade média. E esse é o teorema do valor médio. Então, você supõe que uma função seja contínua no fechado, derivável no aberto. Então, existe C no intervalo, onde a velocidade instantânea é igual à velocidade média. Olha que ideia legal, né? Então esse é chamado o teorema do valor médio. E como é que você demonstra esse teorema? Você reduz esse teorema ao teorema de Rho. Você faz um artifício que é o seguinte, você constrói uma nova função G, que é essa daqui. Tem uma justificativa geométrica para ela, mas o importante aqui é o seguinte, constrói essa função. No ponto B, essa função se anula. Por quê? Se aqui for B, esse se anula para todo K, isso aqui se anula no ponto B. E no ponto B, aqui fica f de B menos f de B dá zero. Então, essa função no ponto B se anula independente do K. E aí você pode escolher o K de maneira que no ponto A ela seja zero. Então, o que seria essa função no ponto A? Fica f de B menos f de A, que multiplica K, B menos T, né? B menos A aqui, olha, né? E você isola o K e diz, eu vou escolher esse K para isso aqui zerar, tá bom? Com essas escolhas, e essa função G está na situação do teorema de Rho. O G de A é igual a G de B, que é igual a zero. E aí tem um ponto interior onde a derivada se anula. Mas qual é a derivada dessa função? Vamos calcular aqui a derivada dela, ó. A derivada vai ficar o seguinte, essa derivada, essa aqui é uma constante, se anula, aqui fica a derivada. No ponto C fica f' de C. A derivada disso aqui, olha, né, é menos K, menos K. Então a derivada só fica isso, ó, menos f' menos K. E essa derivada C0 significa que aquele K que você escolheu antes, no fundo, tem que ser igual a derivada em algum ponto. Aí você substitui isso aqui na fórmula e fica assim, ó, né? E isso daqui, se você simplificar um pouquinho, né, passa para o outro lado, divide por B menos A, é exatamente a interpretação
geométrica que a gente tinha visto aqui, né, a interpretação cinemática que a gente tinha visto aqui. Então ficou aí a derivada. Né? E exatamente como no teorema de Rowley, aqui também tem uma interpretação geométrica interessante. Além de ser a velocidade média, a velocidade instantânea ser igual à velocidade média, tem essa interpretação geométrica. Né? Esse número que aparece aqui, ó, f de b menos f de a divididos por b menos a, é a inclinação dessa secante. Né? F de b menos f de a divididos por b menos a. E o que diz o teorema? Diz que em algum ponto C, a inclinação da tangente é igual à inclinação da secante. Isso aí é uma interpretação bem bonita. Né? Okay? E aí tem uma consequência que é o interesse nosso, né, em fazer estimativas. A gente vai fazer várias aproximações, etc. Né? Você pode imaginar o seguinte: suponha que essa fórmula seja aplicada não no intervalo AB, mas no intervalo AT. Então aqui eu vou trocar o T por B. Não tem problema, né? Eu vou aplicar no intervalo menor, mas posso aplicar com certeza. Né? Então eu concluo que para todo C no intervalo AB, existe um C aqui nesse intervalo com a propriedade de que o f de t é igual ao f de a menos desse erro aqui. A menos desse erro. E esse erro é importante. A gente vai ver que estimar esse erro vai ser uma coisa boa. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um controle sobre a derivada. A derivada é sempre menor ou igual que uma constante. Então, usando essa fórmula, eu posso dizer que o f de t menos o f de a, tá vendo? Olha, isso aqui seria o erro em aproximar o f de t pela constante f de a. Esse erro é igual a esse daqui por essa fórmula. E como eu tenho um controle da derivada, fica menos, né, menor ou igual que n, que multiplica t menos a. Uau! Então você diz, olha, o erro em aproximar o f de t por essa constante é tão menor quanto mais próximo t tiver de a. Quanto mais próximo, menor o erro. Uau! Então tá boa, né? Essa daí é uma ideia boa. E aí a gente vai generalizar esse teorema, o teorema do valor médio, para uma situação supondo que eu tenha derivadas maiores. Né? Okay? Aqui no teorema do valor médio, eu supus que a função fosse contínua e derivável no aberto. Okay? Agora eu vou supor que ela tenha mais derivadas. Então eu vou supor isso daqui, ó, que tanto ela quanto a derivada sejam contínuas no fechado e a derivada é derivável no aberto. Então eu tenho a derivada segunda no aberto. Nesse caso, com mais derivadas, eu posso generalizar a fórmula de Taylor por essa daqui. Tá vendo? Anteriormente era essa daqui. O f de b era igual a essa expressão. Agora eu vou acrescentar um termo a mais aqui, supondo que eu tenha a derivada segunda. E o termo que eu vou colocar é esse daqui. É esse daqui. Então, poxa, nessas condições, né, existe um C entre A e B, tal que o f de B é igual a essa expressão. Então eu estou aproximando o f de B por essa expressão, a menos desse erro que aparece do lado de cá. E o erro agora é b menos a ao quadrado. Isso é bom porque se um número é pequeno, se o b está próximo do a, o a ao quadrado é menor do que o próprio número. Então isso aqui é bom, que vai diminuir as coisas. Né? E como é que você demonstra esse teorema? Você segue aquele modelo feito lá na demonstração do teorema do valor médio. Você define essa função agora. Essa função, se você observar, ela se anula no ponto B. Né? Aqui, se o t for B, esses dois se anulam. Aqui também, se o t for B, se anula. Aqui também. E você pode escolher o K de maneira que ela se anule no ponto A também. Aí essa função está nas condições do teorema de Rowley. Existe um ponto C onde a derivada se anula. E quando você calcula essa derivada, várias coisas simplificam. Ó. Isso aqui fica zero. Fica menos, aqui fica a derivada no ponto C. E aqui eu vou usar a regra da cadeia. Fica a derivada segunda
vezes isso, menos a derivada dessa vezes essa. Aí apareceu isso daqui. E esse daqui cancela com esse, fica só esse termo do meio. E aí vai ter também essa derivada aqui, né? O 2 cancela com o meio e fica esse negócio. Aí eu coloco isso aqui em evidência e concluo que aquele K de fato é essa expressão que está aqui. Aí eu uso de novo que no ponto zero ela vale zero, essa função, e está aqui a expressão que é equivalente a essa aqui de cima. Tá certo? Então essa daqui é uma generalização simples, né? E olha como é que ela pode ser usada para fazer aproximações. De novo, eu vou aplicar isso aqui num ponto T que está entre A e B. E aí eu vou ter essa expressão aqui, né? Aplicando aquele teorema, eu escolho o T nesse intervalo, existe um C entre A e T com essa propriedade aqui, ó. Isso vale para todo o T. E olha que surpreendente, né? A expressão que apareceu aqui é a fórmula da reta tangente ao ponto do gráfico da função no ponto A, f de A. Está lá o f de A, f' de A que multiplica T menos A, essa aqui é a reta tangente. Então essa expressão diz, olha, a função pode ser aproximada por essa reta tangente a menos desse erro daqui. A menos desse erro daqui. Então, de novo, se eu tiver um controle sobre a derivada segunda, eu vou controlar como que a função f de t pode ser aproximada pela reta tangente. A diferença entre os dois, que é o erro, né, é igual a essa expressão aqui, e dessa expressão eu tenho um controle sobre a derivada, fica isso daqui. Então a f de t pode ser aproximada pela reta tangente, a menos de um erro que pode ser estimado por isso. Uau, essa ideia então é muito boa, né, uma ideia interessante, e eu vou generalizar essa ideia daqui. Aí vocês estão vendo, o raciocínio é sempre parecido. Se você supõe agora que você tem uma função com muitas derivadas, até a ordem n, esse pedacinho aqui em cima, ó, significa derivada de ordem n. Né? Se tiver derivada de ordem 10, de ordem 20, né? Então eu vou supor que seja derivável e que a última derivada seja também derivável no aberto. É o análogo da situação anterior. Então, para cada t no intervalo AB, existe um c lá no meio com essa propriedade. Ó. A função vai ser igual a um polinômio, né, a menos desse erro que tem essa estimativa aqui. O erro tem essa estimativa. E que polinômio é esse? Esse é um polinômio famoso, chamado polinômio de Taylor, de ordem m. E como é que vai ser ele? Olha, vai ser o f de A, foi o caso do teorema do valor médio, depois a gente generalizou um pouquinho, aí generalizou para esse daqui, e assim por diante. Né? Então você pode aproximar a função por esse polinômio, a menos desse erro. Esse erro é famoso também, chamado erro de Lagrange. Né? E essa fórmula é conhecida como a fórmula de Taylor da função. Okay? Então essa é que é a ideia. Né? E aí é que está o ponto. Né? Se você tiver um controle sobre a derivada de ordem n da função, né, você pode aproximar a função por um polinômio a menos desse erro. E se você tiver um controle sobre essa derivada, esse erro vai ser assim, vai ser estimado por isso daqui. Poxa, essa estimativa é super bonita, porque foi feita uma coisa anterior, que é o seguinte: na aula de número 25, essa sequência aqui foi estudada, né, e foi mostrado lá que o fatorial que aparece aqui embaixo cresce muito mais rápido do que a potência. Em que sentido? No sentido seguinte, se o n for grande, o fatorial é muito maior do que o de cima, então esse número se aproxima de zero. Uau, isso foi, né, feito lá na aula, vocês vão acompanhar direitinho. Aliás,
Um dos exercícios da lista é exatamente esse, né? Mostrar que essa situação aí é verdadeira. E aí o que acontece? À medida que você aumenta o número de derivadas, ou seja, à medida que você aumenta o grau do polinômio, né? Você diminui o erro dessa aproximação. E a regra em geral é, quanto mais derivadas, melhor a aproximação. Então esse termo aqui vai a zero, né? Okay? Então é um termo interessante. Esse erro vai a zero em duas situações. Ou quando o n vai para infinito, ou então, mantendo o n fixo, você fazer o t se aproximar do a. Também funciona, né? Então vamos supor aqui, olha, que o t está próximo de a. E indique isso aqui pelo erro no ponto t menos a. Né? O erro é esse daqui, o erro é esse, ok? Agora eu vou comparar esse erro com essa potência, ó. É uma potência a menos do que está aqui. Eu vou comparar com uma potência assim. Então, quando eu comparo, sobra um termo que está aqui e esse limite é zero. O que significa isso? Significa dizer que esse resto, comparado com esse daqui, olha, né? O resto é muito menor, porque no limite vai dar zero. Tá vendo? Isso aqui é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, né? Mas no limite eu sei que dá zero. Então o de cima é muito menor do que o de baixo. Ou o contrário, né? O de baixo é muito maior do que o de cima. Também é a mesma coisa. Então você pode ter essas duas coisas aí assim acontecendo, né? O erro pode ser tornado pequeno com n tendendo a infinito, ou o erro tornado pequeno com t se aproximando do a. Agora tem uma pergunta curiosa que nós vamos responder aqui agora. Por que aparecem esses fatoriais aqui embaixo? Né? Tá vendo? De onde é que vem esses números aqui? Okay? E essa explicação é curiosa pelo seguinte sentido. Considere um polinômio qualquer, onde os coeficientes são genéricos, não tem isso daqui. Esses coeficientes são dados, etc. E eu quero relacionar os coeficientes com a derivada no ponto A, que é o que está acontecendo aqui, né? Aqui eu tenho um polinômio e os coeficientes estão relacionados com a derivada no ponto A, ok? Vamos ver como é que funciona isso daqui. Então vamos fazer isso daqui, vamos calcular a derivada primeiro, ok? A derivada primeira, essa derivada aqui se anula, aqui fica só o B1, e as outras vão ficar assim, né? 2B2, 3B3, etc. Agora observa o seguinte, no ponto A, quanto é que vale essa derivada? Ora, esses termos aqui todos se anulam, ó, e só vai ficar esse daqui. Então a derivada no ponto A é só esse B1. Se você olhar aqui no polinômio de Taylor, está aqui, olha, né? O coeficiente do termo, né, de grau 1 é exatamente o B1, né? É a derivada no ponto A. Tá vendo? Ok. Vamos fazer a derivada segunda agora, né? A derivada segunda está ligado com isso daqui. Então, quando eu derivar duas vezes, eu vou derivar o de cima, né? O B1 some, aqui fica só 2B2, e o restante depende de T menos A. Então, se eu calcular a derivada segunda no ponto A, esses termos restantes todos se anulam, fica só isso daqui, ó. Tá bom? Então, quem é o coeficiente B2 aqui? Quem é o coeficiente B2? O coeficiente B2 é que duas linhas no ponto A divididos por 2. Uau, que é exatamente o termo que aparece aqui, olha, né? F duas linhas no ponto A divididos por 2, que é o 2 fatorial. E assim vale para todos eles, ó. O último termo, se você continuar derivando, o último termo não nulo é esse. Se eu avaliar no ponto A, dá isso aqui, a mesma coisa. E quem é o último coeficiente que aparece aqui? Em termos da derivada, o último coeficiente vai ser a derivada no ponto A divididos por n fatorial, que é o que aparece aqui, né? A derivada no ponto A divididos por n fatorial. Então, no fundo, qualquer polinômio já é um polinômio de Taylor. Ela já está, essa relação já está
já está pronta, né? E daí tem um fato super importante, que é o seguinte, ó. Suponha que eu tenho uma função que é igual a um polinômio qualquer, a menos de um erro. Então ela não é exatamente um polinômio, mas é um polinômio, né, que você controla esse erro. Se esse erro for qualquer, você não tem o que fazer, porque, né, mas suponha que você tem um controle desse erro, que é essa propriedade aqui, ó, que comparado com t elevado a t menos a elevado a n, o resto é muito pequeno. É o mesmo limite que apareceu aqui em cima, né? Esse limite daqui, ó. Cadê o limite com esse daqui, ó. Com o t tendendo a A, né? O limite disso aqui acontece. Suponha que isso aqui aconteça. Então, nesse caso, os coeficientes são exatamente os coeficientes de Taylor. Então, esse que está aqui é o polinômio de Taylor da função. Isso é uma coisa boa, porque faça você a mágica que fizer, se você conseguir aproximar a função por um polinômio e controlar o erro desse jeito, então esse polinômio é o polinômio de Taylor. Isso vai ajudar a gente às vezes, calcular de forma indireta esse polinômio, sem calcular as derivadas diretamente, né? Ok. Vamos fazer um exemplo disso, né? E aí a gente já está na situação de aproximar funções por séries. O primeiro exemplo que a gente pode fazer disso é o da função exponencial, né? Nossa, a função exponencial acompanha a gente desde o primeiro minuto da aula, né, de equações até agora, né? E aí, é claro, eu vou saber como é que essas coisas funcionam para a exponencial. Então, a exponencial é fácil pelo seguinte: aqui a derivada de ordem j, né? Da exponencial, todas as derivadas são iguais a ela própria. Oh, então fica muito simples calcular o polinômio de Taylor aí nesse caso, né? E aí, por exemplo, né, a derivada de ordem j no ponto zero sempre vale 1. Então, quando eu pegar a fórmula de Taylor em torno do ponto zero, ó, tudo f' de zero, f duas linhas de zero, tudo é 1. E aí o polinômio fica esse daqui, ó. Uau, esse é o polinômio de Taylor da exponencial. E qual é o erro? Qual é o erro em aproximar a exponencial por esse polinômio? O erro pode ser estimado por isso, ó, né? É t elevado a n mais 1, a derivada em algum ponto c, né, divididos por n mais 1 fatorial. Ok? Aí o exercício pede para a gente, né, aproximar em torno do t igual a zero e estimar o erro por uma coisa que seja independente da constante c. A constante c está aqui. Para estimar independente disso, a gente observa que, como o exponencial é crescente, o c está entre 0 e t, né? Então ele é sempre menor ou igual que o módulo dele, claro, e o módulo é sempre menor do que t, porque se está entre 0 e t, mesmo que o t seja negativo, né, em módulo vai ser verdadeiro isso daí. E aí então o erro vai ser assim, vai ficar sempre menor ou igual que o módulo aqui, né? E o módulo é sempre menor ou igual que o t, então está aqui uma estimativa independente desse c que está aí. Uau, essa estimativa é super boa. A gente vai ver como é que a gente usa essa estimativa para calcular aproximações da exponencial, né? E esse daqui, de fato, é o exercício de número 4 da lista de exercício. Você aproximar o número e, né, conhecendo algumas estimativas. Ele está dizendo, ó, suponha que você já saiba que o e é menor do que 3. Com isso, e usando essa tecnologia aqui da fórmula de Taylor, a gente consegue calcular aproximações com 5 casas decimais corretas, pelo menos. Ok? Vamos ver como é que isso daí funciona. A gente faz assim, olha, né? A gente usa o exemplo anterior, o f de t igual a isso daqui, e vai usar essa fórmula. Vai usar essa fórmula no ponto f de t, o t igual a 1, porque aí fica a exponencial de k. Então o e, que é o exponencial de 1, que é o f de 1, é igual a 1 mais 1, né? O t aqui é 1, né? E fica todas as derivadas aqui, olha, né, tal, e fica aqui o erro,
que é, né, o t elevado a n mais 1 é tudo 1, ficou isso daqui. Então ficou o polinômio mais o erro. Aqui está o polinômio mais o erro. E eu quero estimar de maneira que esse erro seja pequeno, ou seja, que a aproximação tenha 5 casas decimais corretas. Ok? Ok. Então isso aqui vale para algum C lá no intervalo. Aí quanto é que vai valer agora a estimativa? Eu vou pegar o E, subtrair o polinômio, vai ficar o erro, e o erro eu vou estimar por isso daqui, ó. O valor máximo do C é 1, e o E elevado a 1 eu vou estimar por 3. Então está aqui uma estimativa do erro. Uau, o erro pode ser estimado por isso aqui. E aqui embaixo tem um fatorial. Como o fatorial cresce muito, esse termo daqui diminui bem rápido. Diminui bem rápido. Então, o que eu preciso para isso daqui ser menor do que ter 5 casas decimais corretas? Eu preciso que isso aqui, olha, seja menor do que 10 à sexta. Ops, 10 à sexta. Porque se ele for menor do que 10 à sexta, as 5 primeiras casas vão estar corretas. Tá legal? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar um número n, né? De maneira que o n mais 1 fatorial, 3 vezes n mais 1, seja menor do que isso daqui. Aí não tem jeito, eu tenho que calcular. Calculo 1 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial, enfim, essa conta tem que ser feita. Até chegar em 10 fatorial, que dá esse valor aqui, ó. 10 fatorial é 3.628.800 aqui. Isso é maior do que 3 vezes 10 à sexta, né? Eu suponho que isso aqui tudo seja zero, né? É sempre maior do que isso daqui. Então eu passo o 10 à sexta dividindo, passo o 10 fatorial dividindo também, e concluo que o 3 sobre 10 fatorial é menor do que 10 à sexta. Tá legal? Aí o que acontece? Se o n mais 1 for 10, né? Ok? Então o P9 é uma aproximação com 5 casas decimais corretas. Então tá aqui, olha. Ou quem é o P9? Vai ser isso, mais 1 sobre 9 fatorial. É claro que essa conta não foi feita na mão, né? Essa conta foi feita em um computador, né? E você fazendo a conta, você conclui essa aproximação aqui. Quão boa é essa aproximação? Ora, do número E a gente já conhece tudo, né? Então eu já sei, por exemplo, que com 16 casas decimais corretas, está aqui o valor do E. E aí eu observo o seguinte, as 5 primeiras são essas aqui, ó. Essas são corretas. Então aqui as 5 primeiras coisas estão boas. De fato, a gente vê que o 1 também aqui está correto, né? Então no fundo tem 6 casas decimais corretas. Mas a aproximação está boa. Ok? Então é uma coisa boa, né? Agora é claro que isso aqui é só para ilustrar como é que funciona a série de Taylor, etc., como é que ela pode ser usada, né? E responde também uma coisa super curiosa, né? Os computadores não fazem contas com a exponencial. A exponencial é chamada uma função transcendente e a definição dela é complicadíssima, né? Ela é a inversa do logaritmo, o logaritmo é definido por área. Os computadores não sabem disso, nem sabem do seno, nem sabem da exponencial, nem do seno, nem do cosseno. Mas o que os computadores fazem? Eles aproximam a exponencial por polinômios. E a vantagem de aproximar por polinômios, porque essa aproximação é só com contas algébricas. Você vai multiplicar, dividir, subtrair, somar, mas não vai fazer nada além disso. Então o polinômio é chamado uma função algébrica. Você aproxima uma função complicadíssima por uma função algébrica. E tanto melhor a aproximação, quanto maior for o n que você está usando. Então, no fundo, os computadores fazem o seguinte, eles trabalham com esses polinômios com n extremamente grandes. E aí está a vantagem dos computadores, né? Eles conseguem fazer contas como essa daqui brincando, né? Então, eles fazem com n grande. Mas só fazem essas contas também. Mas com essas contas, parece que ele está trabalhando com a exponencial. Puxa, então
essa fórmula de Taylor é um negócio super poderoso, né? Que possibilita, por exemplo, as calculadoras calcularem o valor do E, da exponencial, etc. Né? E aqui está outra ideia super legal. Como é que eu vou fazer lidar com essa expressão aqui com N grande? Eu vou fazer o limite disso com o N tendendo a infinito. Uau! Com N tendendo a infinito, esse limite daqui dá zero. Esse limite daqui dá zero. E como esse limite daqui dá zero, quando eu passar o limite, as somas parciais convergem para o valor de f de t. Então, puxa, isso aí vocês vão ver lá na aula sobre séries de potências, né? As somas parciais convergem para a expressão f de t. E aí eu concluo que a exponencial é igual a essa série de potência aqui. Esses 3 pontinhos significa que está sendo somado, né? No fundo significa que está sendo passado o limite com n tendendo a infinito. Dá uma série como essa daqui. Isso já justifica aí o uso das séries de potência, né? Só permitir que os computadores trabalhem com essas funções já é uma ideia incrível, né? Já é uma ideia muito boa, né? Mas aí tem aquele, né, teste de São Tomé, ver para quê? Você pode perguntar o seguinte: essa série aqui é igual à exponencial? Então ela tem que ter as propriedades da exponencial. Por exemplo, quando eu derivar essa série, tem que dar ela própria. Oxe, vamos ver, vamos derivar essa série agora, fazer o teste São Tomé, né? Vamos derivar isso daqui, ó. Quando a gente deriva isso aqui dá 0, aqui dá 1. Aqui dá t, né? Porque a derivada dessa daqui dá o t. E assim por diante, né? Então está aqui a derivada, ó. 2 sobre 2 fatorial, n sobre n fatorial, n mais 1 sobre n mais 1 fatorial elevado a n, né? Mas quem é n sobre n fatorial? Isso é n menos 1 fatorial, né? E o expoente é n menos 1. Uau! Então, se você olhar, essas duas expressões são as mesmas daqui até aqui para trás, né? Olhando daqui para trás, do t elevado a n para trás, está igual, né? E aí a diferença é essa daqui. Mas essa diferença não existe, porque eu vou continuar somando de cá e vou continuar somando de cá. Como a soma é infinita, uma coisa é igual a outra. Uau! Olha aí que legal, né? Então, isso daí é uma ideia boa, né? E agora a gente pode voltar ao início da aula, né? E verificar, poxa, todas essas ideias incríveis de aproximações, de exponenciais, né? De fórmula de Taylor que a gente obteve aqui, tudo isso veio dessa ideia super simples, né? Que é a ideia do teorema de Rowley, né? Poxa vida, tem um ponto C onde a derivada se anula. Daqui segue 1 milhão de coisas, né? Uma coisa super importante que está aí, ok? Então tá bom, agora a gente já pode voltar lá para a lista, né? O restante da aula vocês podem olhar com mais tranquilidade. A gente pode agora passar para a lista, né? Mas antes vale a pena a gente deixar aí um espaço para alguma pergunta, alguma dúvida. Tudo bem? Tá tudo certo? Podemos passar para as listas, então? Aliás, passar para a lista. Ok. Então, vamos lá. Vamos passar para a lista. Agora, então, a gente vai do lado de cá fazer a lista e do outro lado, claro, né? Usar o Maxima, que é o super programa que a gente está usando aí. Então, vamos ver. A primeira questão da lista diz o seguinte, né? Suponha que eu tenho uma função que é par. O que significa uma função par? O primeiro exemplo de uma função par é o t ao quadrado. E por que ele é chamado par, né? Porque o expoente é par e t ao quadrado tem essa propriedade. Olha, quando eu pego t ao quadrado de cá e pego menos t ao quadrado, vai dar a mesma coisa. Por exemplo, 2 ao quadrado e menos 2 ao quadrado dá tudo 4. Então, quando o f de t
é igual ao f de menos t, você diz que a função é par. E não só o t ao quadrado é uma função par, como t à quarta também é uma função par. Aliás, qualquer potência par vai ser uma função par. Mas não só funções pares, não são só potências. O cosseno, por exemplo, é uma função par. A gente já vai ver o gráfico do cosseno aqui daqui a pouquinho, a gente vai ver que ele é uma função par. Outro tipo de função é a função ímpar. A função ímpar é onde f de menos t é igual a menos f de t. Por exemplo, o t ao cubo tem essa propriedade, que está ilustrado aqui, né? Se eu pego, por exemplo, o 2 ao cubo, dá 8. Mas se eu pego menos 2 ao cubo, dá menos 8. Né? Então, poxa, o f de menos 8 dá menos f de 8. Então, isso aqui é ímpar. Também, t à quinta é ímpar, etc. Essas aí são ímpares. Agora, não só polinômios são assim, mas se vocês olharem o gráfico do seno e do cosseno, o gráfico é assim, olha. Vamos prestar atenção no cosseno, que é em azul. No cosseno, pega esse ponto aqui, por exemplo. Ó, né? Isso aqui é o π sobre 4. Né? Pega o cosseno nesse ponto e olha o cosseno no menos π sobre 4. No menos π sobre 4 vai dar o mesmo valor. Isso vale para todos os pontos. Né? Então, o cosseno é uma função par, enquanto que o seno é uma função ímpar. Nesse mesmo ponto, no ponto π sobre 4, né? Se eu olhar aqui, o seno vai ser meio. Né? Mas se eu olhar agora no menos π sobre 4, menos π sobre 4 vai ser menos meio. Então, o seno é uma função ímpar. Né? Essas duas coisas acontecem aí. E a gente vai estudar os polinômios de Taylor para funções pares e ímpares. Essa é que vai ser a ideia. Ok? Ok. Então, vamos ver lá. A primeira pergunta é essa. Se da regra da cadeia, segue que a derivada é uma função ímpar. Então, suponha que a função seja par, como essa. Ok? E olhe para a derivada dela. Se eu calcular a derivada, do lado de cá fica o f'. E do lado de cá vai ficar f' no ponto menos t vezes a derivada da interna. Então, apareceu menos do lado de fora. Então, o que vai acontecer? A derivada de uma função par é necessariamente uma função ímpar. Uau! É o caso que acontece entre o seno entre o cosseno e menos o seno. Né? A derivada do cosseno é menos o seno, o cosseno é par e menos o seno é uma função ímpar. Tá legal? É só usar a regra da cadeia aqui nessa igualdade. Né? Então, vamos aqui, olha, usar o cosseno como sendo o exemplo, né? Essa daqui. Vamos definir o f como sendo o cosseno. Aí eu vou definir a derivada dela como sendo a derivada do cosseno, que é o menos seno, né? E vou perguntar, será que a derivada é ímpar? Né? Se a derivada no ponto menos t é igual a menos a derivada no ponto t, tá certinho. Isso aqui é verdade. Então, isso daqui funciona. Tá bom? Então, a derivada de uma função par é ímpar. E também a derivada de uma ímpar é par. É só derivar de novo essa expressão aqui, usando a regra da cadeia, vocês vão concluir que a derivada de uma função ímpar é uma função par. Tá legal? Ok. Agora, para as funções pares e ímpares, tem o seguinte. O cosseno é par. E o cosseno não se anula no zero. Não se anula no zero. De fato, o cosseno de zero é 1. Mas o seno se anula no zero. Por que o seno se anula no zero? Porque o seno é uma função ímpar como essa daqui. Ó, né? Faz isso com t igual a zero. Então, vai ficar f de zero é igual a menos o f de zero. Ora, o número é igual a menos ele só se ele for o zero, né? Só se ele for o zero. Então, o seno se anula no zero e não é gratuito, é porque é uma função ímpar e toda função ímpar se anula no zero. Toda função ímpar se anula no zero. Tá bom? Ok. Agora sim, então está aqui os cálculos. Olha, né? O f de zero
é 1, não é 0, mas o f da derivada é 0. Ok? Ok. Agora uma pergunta importante, né? O que acontece com os graus, se o n é ímpar, como é que fica o polinômio de Taylor de uma função par se o n é ímpar? Vamos ver aqui como é que fica. Olha só que legal. O Maxima já tem um comando para calcular o polinômio de Taylor da função. Então eu defini a função antes como sendo o cosseno, essa aqui é o cosseno. Como é que chama? Chama Taylor, né, da função na variável t, isso é importante, né, centrado no zero, de ordem 5, Então ele vai calcular o polinômio do cosseno. E aqui vai calcular o polinômio do cosseno com grau, né, de ordem 6. Vamos ver como é que vai ficar esses polinômios. Olha aqui como é que ficou. Então veja só. Aqui está o cosseno no ponto 0. Ok? Aqui devia estar a derivada no ponto 0 vezes t, né, que é a fórmula de Taylor. Mas a derivada do seno é o cosseno. A derivada do cosseno é menos o seno. E o seno se anula no zero. Então ficou sem a potência t aqui, ó. Sem a potência t. Aí vai para a segunda derivada. A derivada de menos o seno é menos o cosseno. E no ponto 0 dá 1. Então no ponto 0 aparece essa expressão que está aqui. Okay? Aqui no meio devia ter a derivada terceira, né? Mas a derivada terceira de menos o cosseno é o seno, que se anula no zero. Então perdeu a potência no ponto 3 aqui. E vai só para a potência no ponto 4. Né? De fato, aqui, olha, né, foi calculado de ordem 5. O que aconteceu? A de ordem 5 devia estar aqui com seno de 0. Né? Só que o seno de 0 é 0, ficou 0 vezes t à quinta. Né? Ok. Agora, quando eu calculo de ordem 6, aí não, de ordem 6 dá par, e aí aparece esse número. Então, o que a gente conclui aqui? Se o n é ímpar, os dois não são iguais. Né? Esse aqui para um antes e esse aqui para um depois. Né? Isso aqui parou antes do 5 e esse aqui parou depois do 5. Tá legal? Não funciona, né? Desse jeito não é. Mas olha só, se fosse o contrário, suponha que o n fosse par, e eu pegasse n mais 1. Então eu passo do par, a função é par, e eu pego um polinômio de ordem par. E aí quem é o seguinte? O seguinte vai ficar assim, ó. Aqui terminou de ordem 6. E de fato, pelo cálculo, daqui para cá não tem mais nada. Ok. E esse outro? Esse outro parou na ordem 6 porque a ordem 7 é 0. Né? Então, esse aqui tem o seno de 0 vezes t elevado a 7. Tem aqui o termo, só que ele não aparece porque o seno é 0. Tá legal? Então, esse daí é a ideia de coisa. E isso explica também a próxima questão. Né? O polinômio, né, só aparece potências pares, não potências ímpares. Por que só aparecem as potências pares? Porque as potências ímpares fica a derivada de funções ímpares que se anulam. Então só fica potências pares. E isso é uma coisa super legal. Se você souber de antemão que a função é par, com certeza o polinômio de Taylor dela só vai aparecer potências pares. Então é um negócio bem interessante. E é o contrário, né? Se ela for ímpar, então o polinômio de Taylor dela só vai aparecer potências ímpares. Né? É o que vai fazer aqui o último item aqui da questão. Né? No último item você diz o seguinte: você pega o polinômio de ordem n, okay, e deriva. Será que esse polinômio é o polinômio de Taylor da derivada da função? Poxa, uma pergunta curiosa, né? Vamos ver como é que isso daqui funciona nessa parte de cá. Nessa parte de cá vai ficar assim, ó. Vamos supor, né,
que eu tenha. Esse daqui a gente já viu em cima, só aparece potências pares, né? A gente usou aquele como exemplo, mas vamos fazer agora isso daqui, ó. Vamos definir como sendo P de t esse polinômio aqui em cima, o polinômio que está aí, tá legal? Depois a gente vai derivar esse polinômio, ok? E depois a gente vai fazer o contrário, vai pegar o Taylor de ordem, né, da derivada, né, e ver se os dois são iguais. Então isso aqui está feito exatamente isso, né? Eu peguei o polinômio de ordem 10, vou calcular a derivada, depois eu vou pegar o polinômio de Taylor da derivada. Vamos ver como é que dá esse negócio. Uau, está aqui o polinômio. Quando eu derivo o polinômio, dá essas derivadas aqui, olha, derivada termo a termo, tá legal? Então ficou assim, né? Aqui deu 0, essa derivada deu menos t, essa daqui deu 4, né? Aqui deu menos t, aqui vai ficar 4 vezes t ao cubo, né? 6 vezes t à quinta, e assim vai por diante. E qual é o polinômio de Taylor da derivada que é menos o seno? A derivada a série de Taylor dessa função é exatamente esse polinômio que está aí. Então as coisas funcionam sim como a gente está querendo daí, tá bom? Poxa, ficou bom aí a brincadeira, né? Então a gente justificou a escolha, justificou o polinômio de Taylor, ao mesmo tempo a gente falou de série de potências, né? Se a gente seguir com isso daqui, nós vamos ter a série do cosseno. Se a gente seguir com isso daqui, nós vamos ter a série de menos o seno, são séries de potência, e a gente vai usar essas séries para resolver equações diferenciais. Com a seguinte vantagem: qual é a vantagem da gente trabalhar com séries? Todas as funções conhecidas do cálculo, exponencial, senos, cossenos, etc., têm uma expressão em série de potências. Okay? Elas podem ser expressas assim. Mas a vantagem é que as séries de potências é um conjunto muito maior. Se vocês pensarem que esses coeficientes aqui dos t's, né, podem ser quaisquer, então se você pensar em série, você tem muito mais séries do que funções do cálculo. E aí a gente volta naquela ideia inicial daqui, olha, né, que é a seguinte: se a gente considerar as funções que são só séries, todas elas, etc., são chamadas funções analíticas. Essas funções analíticas têm essa propriedade, ó, elas englobam as funções elementares, né? E aqui dentro das funções analíticas, aqui sim estão todas as funções que a gente precisa para resolver equações diferenciais com coeficientes constantes, né? Que é o que a gente, com coeficientes variáveis, que é o que a gente vai abordar nesse item. Então a gente está preparando o terreno, as equações com coeficientes variáveis precisam de um número maior de funções, e esse conjunto maior são exatamente as funções que são representadas por séries. Tá legal? Puxa, hoje a gente falou mais do que o de costume, né? Mas se vocês tiverem alguma pergunta, ainda pode fazer, né? Nós não vamos continuar porque a gente tem a aula de quinta em que a gente vai resolver ainda essa lista. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, a gente pode responder agora, né? Ok, então deixa eu parar a gravação, ok?